Octo, eu vou brincar, né? Nasceu como? Para quem conhece a Intralot, que é a loteria de Minas, o pai do nosso founder, né, que é o Constantinos, lá todo mundo chama de Costas, né? O Costas Antonopoulos é o executivo fundador da Intralot. Então, a Intralot chegou a ser a maior loteria do mundo, ela deve estar em quarto agora. Então, a Intralot foi a pedra filosofal, né, fundamental da estrutura familiar deles. O Filipos, que é o CEO da Octo, é o founder da Octo, né? Ele trabalhou na Intralot um tempo, trouxe a Intralot para o Brasil, vendeu, foi o spin-off, né? A operação vendeu aqui para Minas. Então, a loteria de Minas já tem 25 anos agora. Ele é um grego que fala português, é um grego que entende o Brasil na essência, ele começou a história dele namorando uma manauara, né? De Manaus. E começou a aprender, gostou muito da América Latina, começou a fazer negócios aqui. O Filipos montou uma estrutura de tecnologia para telecomunicações, recarga de celulares. E essa tecnologia de recarga de celulares, na época, eles também têm como se fosse uma TIM lá na Grécia. A família tem bastante negócios lá. Ele ia usar para essa recarga de celulares. Acabou que ele colocou isso no modelo que a Betano estava buscando o método de pagamento e ele foi testar lá na Betano. As famílias são amigas, né? Do Jorge, do Costas Antonopoulos, né? Do Constantinos. E aí testou, falou, cara, funcionou muito bem esse método de pagamento, vamos implementar. E aí, cara, também precisamos de um método de pagamento em outro país. E aí começa. E aí a Octo nasce como essa estrutura de pagamento dentro das bets. E o boom foi vir para o Brasil. Né? O Brasil foi o carro-chefe da Octo até o ano passado, né? Como a maior operação global. São 16 países. Mas o Brasil ganhou disparado. Era a Romênia, Superbet e tal lá. Mas o Brasil ganhou disparado. E aí, esse DNA da Octo Brasil-Grécia vem porque, desde o fundador, ter relacionamento, ter negócios. Ele é galo, né? Atlético Mineiro. Então, uma história engraçada. Ele estava em Minas e aí apareceu, via o pessoal da Intralot, que também é galo doido, assim, na veia. Cara, tem um patrocinador aqui do Galo saindo, a gente está vendo a operação. E aí ele pegou o telefone e ligou para a Betano. E dali que foi a faísca do patrocínio da Betano no Galo. Então, ele ganhou camiseta, ele é fanático, enfim. É incrível você ver um grego gostar tanto de um estado, né, como Minas Gerais, gostar tanto do Galo. E ele bate no peito, sou galo doido, e fala português. Galo da massa. Galo da massa. Então, curioso que, pelo que você está falando, então, apesar das famílias serem amigas, tem mais a ver com a Intralot em termos de grupo de betting do que as marcas famosas da Grécia que o público conhece aqui, a Betânia, a Novibet, que são de grupos diferentes também. Isso. Entendeu? Porque imagino que vocês devam ter tido uma dificuldade de desassociar o grupo grego dos operadores gregos. Cara... Teve até uma piadinha, sei lá, quem falou, não, o dono eles são o mesmo dono, mesmo grupo. Cara, a Octo é da Betano. A Octo é da Betano. Depois ele falou assim, a Betano é da Octo. Porque não é. A gente tem um relacionamento com eles de premissa, né? Fomos o convidados para vir para o Brasil pela Betano. Mas a gente repete esse mesmo modus operandi com a Novibet. A gente também tem parcerias fortes com eles. E é engraçado, a Novibet e a Betano usam Octo. Elas são Palmeiras e Corinthians lá na Grécia, né? E tem muito executivo que migrou de uma para outra. Exato, né? Então, a gente fala assim, o Ângelo Oberoni, abraço pro Ângelo também, que foi um dos caras que eu conheci aqui no podcast. Novibet, enfim, baita de um caminho aqui, e ele falou, cara, na Grécia o pessoal tem muito relacionamento com a Octo, e a gente começou a ter relacionamento aqui no Brasil também em decorrência do relacionamento na Grécia. A gente... por ser a empresa gringa que veio para cá, conseguiu ajudar muitos outros gringos que vieram para cá também. Sabe exatamente o que eles passam em outros países. E o operador gringo tem muito desse... Se já é meu parceiro na Romênia, pode ser no Brasil também. Se já é meu parceiro na Grécia, pode ser meu parceiro no Brasil também. A gente só amplia essa parceria e aumenta a confiança, né? Então, sim, a gente teve trabalho em desmistificar. Outra história engraçada. CPI das bets. Ninguém parlamentar tinha noção quem era Betano no Brasil. Vamos chamar Betano para depor.
Quem era a Betano? Não tem empresa no Brasil, tá em Malta, né? E quem é que recebe, então, o dinheiro da Betano? A Octo. Quem é o dono da Octo? Philips. Então chama o Philips para participei. Aí falou, cara, mas eu não sou dono, eu sou fornecedor. Aí você vai explicar pro político que focinho de porco na tomada. Eu sou só o provedor de pagamento deles. E a gente brinca, né, Vitor? Até 2024, dezembro ali, a gente era o Chaves. O culpado de tudo das bets era a única empresa tocável que era o método de pagamento. Então, o que a gente apanhou, Octo, Pay for Fun e outros, porque a gente recebia a carga do operador e muitas vezes a gente só estava processando o pagamento dele. A gente ganhou o prêmio Reclame Aqui de 2024. Imagina por quê? Porque eu tratei as reclamações em assim, recorde de reclamações, porque às vezes o cara queria procurar o dinheiro dele e ele pagou para quem? Para a Octo. Então ele entra lá no Reclame Aqui, procura a Octo e a gente resolvia. Tinha 0800, atendia o cara na ligação. E foi aí que a gente se destacou. Eu dava um baita de um suporte para o jogador que nem era meu cliente. Que nem é seu cliente, meu Deus. Né? Exato. Ele só utilizou aquilo como um serviço de intermediação. Exato. Né, do pagamento. Literalmente, o intermediador. O intermediador, o médium. Agora, isso tudo, você calcula o tamanho da confusão, né? Porque chegaram a chamar o Fernandinho de dono do Tigrinho, né? E classificar o Tigrinho como se fosse um outro jogo alienígena que brotou no site do cassino e que não tem nenhum outro parecido, né? Daí a necessidade de personificar em alguém e a dificuldade de se personificar em alguém quando a indústria não existia aqui. Todo mundo teve um episódio desse. Eles precisavam botar alguém na cadeira. Alguém precisa sentar nessa cadeira para a gente fazer uma pergunta. Não dá para ser alguém de Malta ou um sobrenome alguém aqui no Brasil tem que ser personificado. Personificar a empresa que processava. Que tinha que ter um CPF num banco, um CNPJ num banco. Na época, acho que o desenrolo disso, o Alexandre Fonseca era o CEO, né, da Betano, e aí ele foi lá, falou, mas você vê que o político não sabia, né, da onde vem, para onde vai, literalmente perdido, só sabia que era um negócio grande e o Tigrinho tinha que ter um dono. Pois é. Deixaram o Fernandinho. Vou contar para vocês uma história. A gente fechou na época que eu estava na Sport Radar, a gente fazia umas ações de marketing numa divisão nova, era novíssima, chamava Ads. Hoje existe até hoje, é Advertising Solutions. Dentro dela tinha o patrocínio, a gente colocou uma marca nova que estava vindo para o Brasil para patrocinar um campeonato estadual aí do Brasil. Lá da região sul. Então ela ia ser uma patrocinadora do campeonato, não de nenhum time, do campeonato. E a federação me convidou para o evento de lançamento do campeonato. Então foi na OAB da cidade capital, eles pegaram um auditório, então foi para lá o Globo Esporte local, toda a mídia local, e eu fui como convidado, fui como um executivo da Sport Radar. Quando começou o evento, e nós vamos convidar aqui para a mesa os nossos patrocinadores, supermercados tal, não sei o que e tal, e a aposta não sei o que e tal, representante Ricardo Magri. Eu na plateia, eu arregalei o olho desse tamanho, eu não queria, eu não era, mas eu tinha intermediado o patrocínio. Eu não quis fazer a saia justa ficar pior, subi, fiquei lá sentado constrangido, aparece lá nas fotos, só que no final eu fui falar com o cara e falei assim, eu precisava botar alguém na cadeira. Ele falou assim, eu não te falei isso no convite, porque senão você não ia vir, mas eu precisava botar alguém na cadeira, porque senão o campeonato inteiro ia ter algum problema. E alguém precisava falar quem é essa empresa que está entrando aqui. Então virou você, cara. Foi muito... Não foi agradável, mas assim, foi uma necessidade de personificar em alguém. A empresa era completamente gringa. Apareceu na Sport Radar de lá de fora, não tinha um executivo no Brasil, mas ela estava disponível aqui e resolveu investir nesse marketing através da Sport Radar. Eu fui a agência intermediária pela Sport Radar, eu não, né? A Sport Radar eu representava a Sport Radar, o cara sem avisar, sem nada, me botou lá no palco para representar a Bet alguma coisa, entendeu? Vocês lembram da história do dono da Blaze? Que rodou. Quem é o dono da Blaze? Cara, Daniel, como é que é? Penin? É o nome do cara que ficou fazendo vídeo? Mas o cara moveu mundos e fundos. Quem é o dono da Blaze? Criou um fantasma, aí depois sai no Fantástico, aí ganha mais volume. Enfim, a gente já viu essa história se repetir. Quem é o dono da Blaze? Quem é o dono da Blaze? Podia entrevistar ele esses dias agora, que já tá tudo bonitinho, né? Rapaz, é só convidar, eu acho que vem. Não, mas o problema é o idioma, né?
Problema de idioma. Eu só fui saber que eu sabia quem era o dono da Blaze e 1 ano e meio depois descobri que o dono da Blaze era o dono da Blaze. Assim é? Eu conversei, falava. E eu também. Eu também. Do nada. Puta, boa. Aí eu tirou foto sem camisa. Quer ver? Não, olha essa. Eu sou afiliado. Os super afiliados já trabalhavam com Blaze, ó. Mó galera aí, né? Tinha o Ronald, tem a turma dele. Promovia forte Blaze, quando a Blaze ainda era pequenininha. E eu falava com o cara direto mais assim. O Manuel falava direto, e eu de vez em quando aparecia na chamada. Aí, veio a Bis, né? Do Transamérica. E eu cheguei lá no stand, brinquei com um, com outro e tal, perguntei do cara. Falei, não, ele deu uma saída. Ele falou, legal, tá, pô, queria encontrar, né? Manda um recado para ele passar lá no escritório, pai, tal, não. Nessa semana veio o Eli Bazov, um dos Bazovs do PokerStars, estava aqui em São Paulo. Aí fomos almoçar. Eu já tinha marcado de almoçar com ele. E eu falei, Eli, se você não se importar, tem um amigo meu, tal, trabalha num site novo aí que está despontando. Inclusive, você tinha o Neymar, agora é deles, tal, né? O garoto propaganda. Você não, porque o Bazov é outro Bazov. Mas enfim. Como é da família, eu falei dessa forma, né? Aí, tá bom, beleza, vamos almoçar junto. Aí fomos almoçar, aí sentamos para comer. Eu falo, esse é o Eli Bazov e tal, esse, né? E pá e tal. Eu não vou falar agora só para criar a dinâmica. E aí, pô, e ele vira e fala assim, o que você faz? Ele fala, não, eu sou o dono da Blaze. Aí eu fingi que eu já sabia. Né? Porque ele já tinha me falado de uma forma que era meio, sei lá... Eu cuido dessa operação. A mensagem, sabe aquele negócio? Não, a minha empresa, mas quando você fala minha empresa, às vezes você está falando da Octo. Provedor, né? Lá na minha empresa, a gente trabalha assim. Você está falando do meu time de futebol e o time não é seu, né? Uhum. Tudo bem, aí... Aí, em determinado momento da conversa, eu falei, você não tinha um outro sócio? Não, tinha, tal. E aí ele começou a contar. Eu falei, caraca, meu. E o cara, um menino maravilhoso. Enfim. Eu respondi a pergunta do Brasil. Quem era o dono da Blaze? Você quer ver eu pegando ele pelo braço e saindo apresentando ele para várias pessoas? Eu gosto de fazer isso, gosto de apresentar as pessoas que estão no meio. Não conheço fulano do Brasil, então vem cá que eu vou te apresentar. Vem cá. Esse aqui é Ricardo Magri, tal, o âncora do Brazilian Lounge. Depois de 1 ano, alguém fala, sabe aquele cara lá? Então é o dono. Aí eu falei, não. Eu tô querendo apresentar o Papa para os católicos. Não é possível. Eu apresentei para um método de pagamento. Eu não sabia ainda. Esse cara, ele é agradecido bastante. Até hoje. E depois eu soube que ele também entendeu quem é o cara, né? Quem é o cara. Enfim. Coisas do mercado. Coisas do mercado. A gente não sai perguntando também, né? Pô, você tem um nível de descrição aí, né? Mas é engraçado, é um cara maravilhoso, um cara muito legal. Exato. Vitodo, eu queria puxar um tema aqui com você, viu, professor Vitodo? Tá no mudo. Tá no mudo, vai lá. Não, eu gosto do Vitodo quando ele traz as análises, que fala assim, cara, no passado é isso. Não, vamos lá. Deixa só, Bruno, antes de você falar, deixa eu fazer um comentário. Antes dessa CPI das bets aí, eu já tinha sido incomodado. Pô, não, incomodado não. Vamos lá. Eu fui convidado, mas era um convite meio ríspido, para comparecer numa audiência pública do PL 2303, que regulamenta moedas digitais, criptomoeda, milha aérea, um monte de troço, né? Isso foi em 2018. Assim, eu me lembro, cara, as perguntas, cara, era para falar como se fosse o expert no assunto. Só que as perguntas, cara, pareciam um interrogatório, bicho. Não era especificamente sobre jogo, acabou falando de jogo, porque a ideia era falar sobre a operação cross-border e tal, e como é que as criptomoedas poderiam afetar esse mercado. Isso não é em 2018, cara.
assim, vou te falar, ali parecia que eles já estavam aprumando a perseguição às bets, cara, porque foi tensa aquela sessão lá, viu?